Boa noite, Paulinha. Boa noite, meninas. Boa noite, Lenira. Agora eu calo a boca, porque vai ver que eu tô errado. Não, a Lenira tá certa, Paulinha. A Lenira tá certa. Estava aqui acompanhando aqui as explicações da Lenira e a Lenira tá certa. Bom, então vamos nós, né? 8h10, aguardamos aí os 10 minutinhos aí para as colegas que estavam chegando do trabalho e tal. Quarta-feira é corrido mesmo, né? Mas às vezes compensa, né? Essa correria toda, às vezes compensa aí tirar 1 hora da quarta-feira agora à noite para tirar umas dúvidas e agregar algum conhecimento aí na profissão de vocês. Eu vou fazer uma breve recapitulação. Quem tiver alguma dúvida em cada parte do que eu vou falar, aí pode levantar a mão e aí eu escolho para você tirar uma dúvida, ok? Para a gente fazer uma breve recapitulação do que foi abordado nas nossas 2 aulas anteriores. Na aula número 1, nós falamos um pouco sobre os pilares, né? Quais são os pilares para que a gente consiga realizar cortes femininos. Nosso foco são cortes femininos curtos, mas são os mesmos pilares para qualquer corte curto. Falei para vocês sobre quais são os pilares. O que a gente precisa como número 1, como número 2, como número 3, como número 4. Expliquei para vocês que tem que seguir essa ordem. Então, a ordem dos fatores vai alterar o produto, né? Então, no final, se eu colocar o número 2 na frente do número 1, número 4, o pilar número 4 na frente do pilar número 3, vai dar ruim. Então, são 4 pilares e eu preciso seguir essa ordem. Falei para vocês sobre os materiais que um profissional que realmente realiza cortes de cabelos femininos, ele utiliza. Daí eu mostrei para vocês alguns materiais profissionais, né? Alguns como capa geométrica, que ajuda, né, na marcação. Expliquei para vocês que quando vamos realizar um corte de cabelo numa cliente que tem o cabelo loiro, claro, o ideal seria usar uma capa escura para que evidenciasse melhor o corte de cabelo e a gente conseguisse realizar um corte com mais segurança, né, de maneira mais tranquila. Falei para vocês sobre os materiais em si, né, os materiais em si como tesoura fio a laser, tesoura fio navalha, a função de uma, a função de outra. Utilizar a tesoura dentada ou tesoura desfiadeira é muito importante, especialmente para os cortes curtos, porque eles ficam marcados. Os outros também ficam, alguns, mas os curtos ficam mais marcados. Então, a tesoura desfiadeira, a tesoura dentada, trabalhando ela nas pontas do cabelo, como eu mencionei, vai dar o encaixe de uma mecha para outra, né? Então é importante ter e saber usar a tesoura dentada. Falei para vocês então desses materiais, que é preciso ter e é preciso saber utilizar, né? Tem até alguns colegas que têm, sim, algumas ferramentas dessa, como por exemplo a tesoura desfiadeira, mas ele não sabe utilizar ela, tem medo de danificar o cabelo da cliente. Isso não é um colega ou dois, né? São muitos colegas que têm essa dificuldade. E é normal, porque a gente só aprende a fazer a coisa certa quando alguém nos orienta, né? Olha, é assim, por isso, isso e isso. Aí, se aquela informação nova que a gente está recebendo, ela faz sentido, aí a gente absorve e aí a gente começa a praticar aquela nova informação. Então, eu expliquei para vocês que temos que ter os materiais e saber utilizar, para que a gente consiga entregar um corte bonito, que fidelize o cliente, que dê segurança tanto para nós como para o cliente, né? Na semana passada, eu mandei para vocês, vocês fizeram um print de uma ficha de anamnese, né? Nessa ficha tinha os 4 pilares, tá? Tinha a informação dos 4 pilares, né? Identificar o corte, coloca ali o nome do corte que a sua cliente escolheu. Ah, minha cliente escolheu um corte pixel. Ok, escreve lá. Se você identificou que o corte que ela quer é um corte pixel, coloca ali naquela anamnese, na ficha, que o corte que a sua cliente quer, que você identificou, é um corte pixel. Se a sua cliente escolher um corte short bob, escreve lá. No meu entendimento, o corte escolhido pela minha cliente é um short bob. Bom, definiu o corte, entendeu ele, agora você sabe quais as divisões que você vai precisar utilizar para aquele corte. Daí eu mencionei para vocês
que, na maioria dos casos, em cortes curtos, nós vamos precisar das mesmas divisões. Nuca baixa, que é por onde nós iniciamos a maioria, 99% dos cortes curtos. Nuca baixa, nuca alta, parietais, né? Direita e esquerda, e o vértex. O vértex é muito importante para realizar cortes curtos. E aí eu expliquei para vocês como que faz a divisão do vértex, né? Geralmente nessa entradinha aqui, que a minha está aumentando cada vez mais, mas geralmente nessa entradinha aqui, né? A gente faz a divisão do vértex, né? Então, é importante realizar essa divisão. A colega falou que tem algum problema, não está conseguindo ouvir nada. Vocês estão conseguindo ouvir aí a informação? Sim, então a coleguinha que está com probleminha no áudio dela lá, ó. A Maria Auxiliadora, Lenira. Ela está com problema no áudio, eu acho, porque ela disse que não está conseguindo ouvir. Às vezes é até melhor não me ouvir hoje, porque a voz está meio ruim, mas para entender algumas coisas vai ter que ouvir, não tem jeito, né? Tomara que dê tudo certo aí com você, Maria. Bom, então, falei para vocês da ficha de anamnese, das divisões. Nuca baixa, nuca alta, parietais, né? As laterais, direita e esquerda, e o vértex. Tem que fazer a divisão do vértex. Se somente dividir o cabelo no meio, vai ter problema. Então, precisam dividir o cabelo no vértex. Geralmente na entrada. A mulherada não vai ter uma entrada assim, né? Tão bonita assim como a minha, mas vocês têm que encontrar ali a entrada delas, né? Geralmente na ponta da sobrancelha. Geralmente na ponta da sobrancelha. Se a sobrancelha for falhada, na ponta dos olhos, pronto. E aí você faz lá a divisão do vértex. Qualquer dúvida sobre as divisões, sobre essas informações, vocês podem perguntar lá, aqui ou lá no Telegram, porque tem vídeos explicando isso, tá? Tem vídeos nossos lá no canal do YouTube explicando divisão A, divisão B, aí você consegue visualizar melhor. Quem tiver alguma dúvida, né? Eu mando o link para vocês. Algumas de vocês já estão seguindo o canal, já estão acompanhando os vídeos. Eu queria agradecer de novo, né? Por isso, né? Por vocês estarem acompanhando, deixando alguns comentários. Mesmo comentários que vocês estiverem assistindo os vídeos lá, tiverem para dar que não seja positivo, deixem também, por exemplo, essa semana uma colega, não do nosso grupo, mas uma outra colega, ela mencionou, Rogério, a aula estava legal, porém o som estava muito alto. Então eu já avisei pro rapaz, baixa o som da música, bota bem baixinho. Então, são críticas construtivas, né? Olha, a aula eu peguei, mas tive dificuldade, porque tinha o som do fundo era muito alto. Aí eu avisei pro menino, poxa, dá uma baixada no som, porque alguns colegas estão reclamando que o som tá muito alto. Não é uma boate, né? Eles querem pegar a informação ali, né? A boate eles vão depois, outro dia. Então, se tiver alguma crítica construtiva, podem deixar lá também, né? Crítica construtiva é boa, né? Pelo menos para mim, eu gosto. Não absorvo só as positivas. Gosto das positivas, né? Mas não absorvo só elas, não. Eu cresço mais com as críticas, né? Do que com os elogios, né? Acho que todo mundo cresce mais com a crítica do que com o elogio, né? Bom, então eu falei para vocês da ficha de anamnese. Aproveitando isso, antes de eu mostrar o vídeo para vocês, a Paulinha mencionou no início da aula que às vezes ela tem dificuldade de entender na nuca baixa qual foi o ângulo que foi trabalhado na foto. Quando eu mostrei um vídeo aqui, eu acho que ela não tem dúvida em qual ângulo eu cortei, porque ela está vendo o vídeo, está vendo a posição da minha mão, está vendo a posição do cabelo, então ela sabe qual é aquele ângulo. Mas quando ela está vendo somente uma foto, não está vendo um vídeo, aí ela fica meio na dúvida. Então, assim, vou dar para vocês uma receita de bolo, ok? Uma receita de bolo. Normalmente eu não dou receita de bolo porque nem tudo funciona do mesmo jeito, né? Mas vou dar para vocês uma receita de bolo que pode funcionar. Na maioria dos casos funciona. A nuca baixa, em cortes curtos, especialmente em cortes curtos, tá? Que é o nosso foco. A nuca baixa, ela sempre, ou 99% das vezes, ela vai ter mais movimento do que a nuca alta. Ou vai ser igual. Então, nuca baixa, se você olhar e ver aquela nuca batidinha, bem curtinho o cabelo, bem curtinho.
você vai identificar, eu acredito que aquele corte foi feito a 90, na nuca baixa. E aí você vai olhar para a nuca alta, parte superior da cabeça. Se você não vê o mesmo movimento na nuca alta, é porque em cima foi cortada a 45. Então a nuca baixa quase sempre, de cortes curtos, é cortada a 90 graus. Quase sempre, uma receita de bolo, quase sempre cortes curtos, nuca baixa, 90 graus. Ok? E a nuca alta, Rogério? Quase sempre tem um ângulo menor, porque a gente quer que tenha essa curvatura, a gente quer que tenha um encaixe na cabeça. Então, quase sempre, na nuca alta, a gente trabalha com 45 para criar aquela curva no ossinho do occipital. Quase sempre. Se você vê que o cabelo tem muito movimento embaixo e muito movimento em cima, o que vocês entendem como repicado, né? O cabelo está muito repicado embaixo e repicado em cima. Aí, esse corte foi a 90 graus embaixo e 90 graus em cima. Mas, em geral, como regra, embaixo vai ter mais movimento, 90 graus. Em cima, menos movimento, 45 graus. Espero ter ajudado um pouquinho aí, Paulinha, nessa explicação, ok? Depois, dúvidas, podem perguntar, como eu falei. Já tem vídeos prontos lá no canal. Alguns vídeos não estão liberados. Alguns vídeos estão lá reservados, né? Só tem essa informação quem tem o link. Aí eu mando o link para vocês. Outros estão abertos para todo mundo assistir, ver, comentar. Mas alguns vídeos, que são os vídeos que geralmente são vendidos no Hotmart ou em outras plataformas, esses vídeos ficam fechados lá no YouTube. Ninguém tem acesso a ele, a não ser que a gente mande o link direto para a pessoa. Então você quer um vídeo, Rogério, eu queria entender melhor as divisões, vendo elas. Aí eu mando um link para você, no privado, e aí você vai conseguir entender. Não entendeu? Pode perguntar no grupo que a gente explica. Qual a dificuldade que nós estamos tendo? Nós, que eu digo eu e Lenira. A gente fala, poxa, a galera tá pegando super bem. Porque ninguém perguntou nada. Então todo mundo pegou super bem, né? A galera pegou super bem, sem dúvida nenhuma, Lenira. Ninguém perguntou nada, entendeu? Perfeito. Ótimo. Mas aí a gente não cresce, né? Porque a gente acha que vocês estão indo, né, a 1000 por hora. E pode ser que alguns não tiveram nem tempo de assistir o vídeo que foi postado lá, não conseguiu nem ver a foto que foi colocado lá, enfim. Quanto mais perguntas, melhor fica para todo mundo, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta até agora do que foi falado? Alguma dúvida, alguma pergunta? Rogério. Sim? Boa noite. Boa noite. Então, eu já atuei na área há muito tempo, como eu falei anteriormente, mas eu fazia mais a parte de química, de corte, eu tinha medo. Então, eu não me especializei nos materiais que precisava. E hoje, tem muitos materiais médio, um preço baixo, um preço mais alto, em relação às tesouras, entendeu? Por exemplo, tem nessa cheinha aí, tesoura de R$12 e a mesma parecida de 1.000, claro que a qualidade é melhor. Sim. Mas aí eu vou precisar novamente comprar meu material todo. Sim. É necessário eu comprar aquele que custa 200, ele só facilita a movimentação, ele facilita também na finalização. Não. Então isso é marketing. Não, boa pergunta, Val. O que acontece? Material profissional, como você falou, a qualidade vai mudar, óbvio, né? Você compra uma tesoura de R$1.000, R$1.500, R$2.000, uma tesoura, sei lá, Tondeu, Matsuka, Ikato. Você vai ter tesoura para a vida inteira, né? Não deixou ela cair no chão, vai ter tesoura para a vida inteira. Compra uma tesoura barata, corta um cabelo. Geralmente a gente corta o cabelo ou molhado ou borrifado de água, né? E aí tua tesoura daqui a um mês está tudo enferrujada. Vai acontecer. Mas ela vai cortar igual ao outro, assim. Igual, vai dar o mesmo resultado de corte parecido com a outra. Então, assim, na vida tudo é assim, né? Duas pessoas vão se casar e não tem muito recurso. Vai morar como dá, né? Vai morar de aluguel, vai ter só um sofá com 2 lugares, mas estão casados, vivendo a vidinha deles. Vão criar as coisas juntos, né? No futuro, compra uma televisão de LED, compra um sofá grande, devagar. É assim. Então, o meu conselho seria ir devagar também. Se eu falar para você que não faz diferença nenhuma, uma tesoura de R$12, uma de 2.000, mentira, faz. Faz. Mas, tipo, dá para cortar sim. Com a de R$12 você consegue cortar, e aí você vai ganhando dinheiro, aí você fala, poxa, vou investir em mim mesma, né? Porque impressiona, tá? Quando eu, por exemplo, vou trabalhar lá, antes de eu chegar aqui, quando eu tava indo embora, chegou 2 clientes do nada
para cortar cabelo. Rogério, cheguei, surpresa, cheguei, dá para me atender? Como são clientes que demoram a aparecer, eu falei, não, dá para atender. E aí quando você bota aquele monte de tesouro em cima da bancada, que a mulher olha aquelas tesouras todas limpas, cada uma, a mulher já fala, poxa, uma falou para mim, eu quero cortar meio centímetro. Você cortar mais de meio centímetro, eu não pago. Então assim, a mulher nem cortou o cabelo, pagou e nem cortou o cabelo. Nem cortou, entendeu? Não, então impressiona. É como secador e a prancha. Se você não tiver um excelente, você não tem um resultado excelente. Isso aí eu até compreendo. Mas eu queria saber se altera muito, principalmente para a gente ficar agora. Não. Sim. Às vezes tem uns kitzinhos que vendem na internet aí, já vem quase tudo, né? Uma tesoura fio a laser, uma navalha, uma desfiadeira, e é barato, R$100 e poucos do kit. É o que eu tô falando para vocês. Eu começaria com esse, né? Compraria esse lá, pagaria parcelado, se eu não posso pagar à vista, pagaria parcelado, de boa, ia cortar cabelo. Acabei de cortar, eu ia secar ela com a minha toalha, botar um óleozinho, um óleo, né, de máquina ali, para poder lubrificar ela, para não enferrujar. E quando eu melhorasse, começasse a ganhar mais dinheiro, aí eu compraria uma outra melhor, e é assim que funciona. Pode comprar sim, que vai dar para trabalhar tranquilo. Beleza? Bom, então vamos nós aqui. Eu vou mostrar para vocês um vídeo, estava passando um vídeo para vocês. Não sei se vocês já assistiram esse vídeo, que eu já coloquei lá no grupo do Telegram, né? Mas como é um vídeo muito explicativo, eu vou pedir para vocês analisarem o vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar de novo, todos os vídeos eu mostro a mesma coisa. 4 passos são fundamentais para realizarmos cortes de cabelo feminino com segurança. 4 passos, só 4 passos. Eu vou mostrar cada um deles, né, no vídeo. Vou mostrar cada um deles. Eu vou pausar o vídeo em algum momento e vou perguntar para vocês o que vocês entenderam até ali. E aí vocês vão dizer o que vocês entenderam, vocês vão anotar aí. Ah, eu entendi que você dividiu o cabelo na divisão A, B e C. Porque o vídeo vai estar mudo. A Paulinha falou, olha, o vídeo do Rogério está mudo. Tá mudo mesmo, porque eu botei mudo mesmo, né? Deixei mudo mesmo, Paulinha. Então, assim, a ideia não é que vocês me escutem o que eu estou falando. A ideia é que vocês visualizem e entendam. Porque vai ter alguns vídeos na internet muito bons. Eu mostrei semana passada, semana, né? Segunda-feira eu mostrei na aula presencial. Existem vídeos de colegas muito bons, que eles explicam bem legal. Mas são pessoas de fora do Brasil. São pessoas da Noruega, da Rússia, e eu não sei falar esses idiomas. Mas a pessoa está explicando ali, mostrando, então eu entendo. Se a pessoa bota o pente assim, eu sei que é 90. Se ela bota assim, sei que é 45. Se ela bota assim, sei que é 0. Enfim, então a gente tem que treinar os olhos. Treinar os olhos, não só os ouvidos, treinar os olhos. Então eu vou mostrar um vídeo para vocês, vou passar aí alguns minutos, sei lá, passa uns 10 minutos, vocês anotam tudo e eu pauso. Daí a gente volta e conversa um pouquinho sobre o que vocês entenderam que eu fiz até ali. Beleza? Vamos então para o vídeo, hein? Muito bem, pessoal. Primeira parte feita. Falem para mim aí o que vocês entenderam até aí, o que foi feito no corte dessa modelo. O que vocês entenderam aí? Vamos lá. Val? Então,
eu entendi que foi feitas as divisões, as 5, não tive nem certeza se foram 4 ou 5, mas eu deduzi que foram 4. Foi cortado a 90 graus a nuca baixa e o ângulo foi na vertical. 90 graus a nuca baixa e cortou na vertical. Exatamente isso, Val. Então foi exatamente isso que mencionou. Eu fiz as divisões, nuca baixa, nuca alta, as duas parietais, né, direita e esquerda, e o vértex. Dividi em cima e mostrei que eu dividi o vértex. Como eu falei para vocês, na maioria das vezes, corte curto precisa da divisão do vértex. Se ela for mal feita, o corte fica mal feito. Se ela for bem feita, provavelmente o corte vai ficar bem feito. Então eu fiz essas divisões. Na nuca baixa, eu trabalhei, como você disse, no ângulo de 90 graus e usei a linha vertical. Cortei na vertical. Eu fui cortando, eu separei uma mecha guia no meio, porque é assim que a gente trabalha, né? Separei uma mecha guia no meio, peguei a mecha, eu fui cortando para a direita. Depois vim no meio e fui cortando para a esquerda. Sempre utilizando uma mecha guia, que foi a primeira que eu cortei. Cortei a primeira, separei a segunda fininha e cortei com base na primeira. Separei a terceira, cortei com base na segunda, porque ele foi se movimentando, né? E assim eu fiz para o lado direito e assim eu fiz para o lado esquerdo. Quando eu terminei de cortar 90 graus, eu vim conferindo também no ângulo de 90 graus, só que agora na linha contrária. Trabalhei na horizontal e vim conferindo. Do meio até o final, lateral direita, lateral esquerda. Quando eu terminei de conferir, eu peguei a tesoura dentada e texturizei. Então são 3 coisas que a gente faz em cada divisão. Cortes curtos, especialmente, né? A gente corta. Eu cortei na vertical porque eu acho mais fácil cortar a nuca baixa na vertical. Mas se você escolher cortar na horizontal, também não tem problema nenhum. Na diagonal, também não tem problema nenhum. Mas eu cortei na vertical. Depois que você corta, você confere. E depois que você confere, você texturiza. Alguns colegas têm dificuldades de entregar um corte bonito porque eles querem conferir depois que o corte acabou todo. Quando termina tudo, ele olha e fala: meu corte não ficou muito bom, tem uma ponta maior do que a outra aqui, mas ele esperou acabar o corte inteiro. Não é assim que se faz, né? Então você faz uma divisão, é por isso que a gente faz as divisões. É por isso que a divisão é o passo 2, né? Então eu faço as divisões, realizo o meu corte na primeira divisão, no ângulo que eu entendi, depois eu confiro e texturizo. Olho para aquela parte ali que eu fiz. Se eu estiver feliz com ela, eu passo para a segunda parte. Se eu não estiver feliz, eu tenho que melhorar ela. Tenho que tirar um cabelinho daqui, um cabelinho dali. Tenho que melhorar aquela seção. Eu não devo voltar para ela de novo. Quando terminar eu volto. A ideia não é essa. A ideia é terminar ela, né? Fazer tudo o que precisa fazer nela para passar para a segunda sessão. Então foi isso que eu fiz, né? Ok? Nenhuma dúvida sobre isso? E é isso que eu vou fazer em todas as sessões. A Rose, fala para nós. Libera o som, Rose, para nós. Libera o somzinho para nós aí. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Tá. Pelo que eu entendi, Recording in progress. até para tirar uma dúvida, pelo que eu vi, você dividiu nuca baixa, nuca alta, parietais e vértices, né? E depois dividiu a mecha guia, né, na nuca baixa, cortou em 90 graus na vertical e depois na horizontal para conferir, texturizou. Mas foi uma mecha móvel, pelo que eu vi, eu achei que era uma mecha móvel, não era assim. Isso mesmo, Rose, mecha móvel, ó. Quando a mecha é fixa, eu corto a do meio e levo a segunda para a primeira, a terceira para a primeira, a quarta para a primeira, né? Sim. E aí isso cria uma ponta, né? Sim. Porque o cabelo se alonga e ele cria uma ponta. Eu não queria criar ponta, eu queria que a nuca ficasse toda por igual. Quando a gente quer a nuca toda por igual, a gente vai fazendo mechas móveis, tá? Mechas móveis. Foi isso A mesmo. dúvida era essa, tá? Obrigada. Muito bem, meninas. Então, olha, a mesma coisa que eu fiz na nuca baixa,
eu vou fazer na nuca alta no sentido de cortar, conferir, texturizar. Vamos dar uma olhada no vídeo e vamos anotar as informações. Nesse vídeo, eu mostro, então, que na nuca baixa, eu trabalhei a 90 graus, na linha vertical, com mechas móveis para a direita e com mechas móveis para a esquerda. Na nuca alta, eu queria que desse um encaixe e queria criar uma simetria, uma harmonia. Então, eu cortei a 45 graus, mas criando uma harmonia com a mecha inicial, com a mecha da nuca baixa. E cortei todos eles da mesma maneira, do centro para a direita, do centro para a esquerda. Após realizar o corte na nuca alta, a 45 graus, com mechas móveis, eu então fiz a conferência e texturizei. Em cada sessão, nós precisamos fazer isso. Realizar o corte no ângulo e na linha que nós determinamos, depois realizar a conferência e depois texturizar em cada divisão. Aí a gente vai ter um corte realizado com mais segurança. Vamos entregar um corte para cliente com mais segurança, sem precisar de muitos repasses. Então agora eu estou conferindo o corte e assim que eu terminar de realizar a conferência, no mesmo ângulo que eu trabalhei. Se eu realizei o corte a 45, eu faço a conferência também a 45. Após realizar a conferência, eu vou texturizar. Na texturização, eu posso elevar o ângulo. Posso fazer a texturização embaixo, no meio e em cima. E aí eu vou conseguir um encaixe mais perfeito nesse meu corte. E aí a nuca baixa já está pronta, a nuca alta fica pronta também após a texturização. Agora, vou então realizar a texturização. Depois do corte, conferência, agora eu realizo a texturização. Lembrando que a texturização é realizada nas pontas do cabelo, não no meio nem na raiz, nas pontas, para criar um encaixe nessa seção que a gente está realizando o corte. Eu estou realizando a texturização na linha vertical, meio diagonal. Mas nesses casos de cortes curtos não vai alterar muito se eu trabalhar na horizontal, diagonal ou vertical. Então fica a critério do profissional como que ele vai trabalhar a texturização. Muito bem, pessoal. Alguma dúvida sobre o que foi feito na parte superior? Como é fácil cortar cabelo curto, viu aí? Alguma dúvida ficou aí sobre a nuca alta? Não. Val, uma dúvida? Não. Tá sem som, Val. Tá sem som, mas tô tentando fazer a leitura labial aí. Desculpa. Já estou pronta para cortar qualquer cabelo depois dessa. É isso, Val. É isso, ó. É isso aí, ó. Esse é o espírito. É isso que a gente está querendo. A gente está querendo que vocês tenham confiança, que vocês observem, que se prestarem atenção nos detalhes, não é tão complicado. Eu poderia estar inventando alguma coisa, complicando, dificultando, fazendo um triângulo para cá, mas eu tentei fazer o vídeo da maneira mais simples. Se eu usei a linha vertical embaixo, eu quis usar a linha vertical em cima para mostrar que é fácil. Eu poderia ter usado a linha diagonal, para dificultar, mas o resultado final seria o mesmo. Então eu tentei criar o vídeo de uma maneira que ficasse bem simples. Que vocês vissem que eu cortei na linha vertical, com as mechas móveis para a direita, depois eu voltei para o centro, fui com as mechas móveis para a esquerda, depois eu conferi e texturizei nuca baixa. Fui para nuca alta, cortei também na vertical, criei uma harmonia, né? Cortei a 45 graus, criei uma harmonia, mas não é obrigado criar harmonia, tá? Não é obrigado criar harmonia. Eu criei porque nesse corte eu achei que ia se encaixar bem. Criar uma harmonia entre a nuca baixa com a nuca alta. Eu achei que casaria. Mas no vídeo anterior que eu mandei para vocês, eu passei a máquina no cabelo da cliente embaixo.
Então, quando você passa a máquina, não dá para criar harmonia com o cabelo de cima, né? Então, não é necessariamente obrigatório criar harmonia. Corte de cabelo pode ser simétrico ou assimétrico, não está errado. Então, o corte pode ter simetria, harmonia ou não. Não está errado. Depende do que o cliente te mostrou, né? O cliente te mostrou um corte que não tem simetria. Você entrega para o cliente um corte que não tem simetria. Então, não está errado, não estaria errado. Então, eu tentei simplificar esse vídeo da melhor maneira para vocês entenderem que a mesma coisa que eu fiz embaixo, eu também fiz em cima. Exatamente igual. O que alterou é o tamanho do cabelo, né? Mudei o ângulo e o cabelo de cima se alongou. Só isso. Como eu falei para vocês no início, como uma receita de bolo, embaixo quase sempre vai ter mais movimento. Vai estar mais curto, mais repicado embaixo do que em cima. Em cima ele vai casar na curvatura. Quase que sempre, né? Ele vai casar na curvatura, no ossinho aqui da cabeça, chamado de occipital. Quase sempre vai casar ali. Se você vê um corte que ele é todo repicado, aí tudo bem. Aí ele foi 90 embaixo, 90 em cima. Mas no geral, não precisa, né? Fiz a texturização também, do mesmo jeito, tá? Especialmente na nuca alta eu preciso texturizar, porque é onde tem mais volume de cabelo, aonde vai encostar na curvatura, para não aparecer um degrau na cabeça da mulher, né? Então eu texturizo para se encaixar bem na curvatura, para ninguém conseguir ver aonde começa e aonde termina meu corte. Ele tem que estar encaixando na nuca baixa. Então eu texturizei também. Fiz a mesma coisa que eu fiz embaixo. A única coisa que eu mudei foi o ângulo. Não trabalhei com 90 graus, trabalhei com 45. Trabalhei na linha vertical, igual eu fiz. Mechas móveis também. Trabalhei com as mechas móveis, igualzinho eu fiz embaixo, tá? Tem outros cortes que nós vamos trabalhar com outra linha. Mas se eu entendo de linha, de corte, o efeito que ele vai me causar, eu posso alterar a linha. Mas nesses cortes curtos, em geral, eles são assim, né? Nuca baixa e nuca alta, vocês viram como é que ficou. Agora vai vir um detalhe, a gente só tem 10 minutos só, né, para terminar, mas assim, vem um detalhe na lateral que eu preciso que vocês prestem bastante atenção, porque nos vídeos, em geral, o cliente não decide o comprimento do cabelo dele. É o profissional que corta e pronto, acabou. Mas no meu conceito, na minha opinião, quem manda no cabelo é o cliente. Então o cliente tem que dizer aonde ele quer começar o comprimento, onde ele quer terminar. Ele tem que mandar no cabelo dele. E eu, pelo menos, tento fazer isso com as minhas clientes. Então, nessa parte agora das laterais, eu vou definir com a cliente aonde ela quer que termine o corte dela. Ah, você quer que a orelha fique exposta? Você quer que o cabelo cubra a orelha? Quer que fique até a ponta, até embaixo? Eu tenho que definir com ela essa parte para eu definir, então, a minha lateral. Ok? Lenira quer comentar alguma coisa? Lenira tá com a mãozinha pro alto. A gente também vai ter que fazer uma leitura labial aí para poder entender a Lenira, né? Oi. Tradução, Lenira. Ok? Sim, Lenira. Na questão texturização, você fez ela no 45 também, não foi? Então, a texturização, você pode fazer ela em ângulos diferentes. Eu faço ela embaixo, no meio e em cima. Sempre que eu faço texturização, eu começo onde eu inicio a texturização pelo ângulo que eu iniciei o corte. Se eu iniciei o corte a 45, elevo o cabelo a 45 e começo ali. Depois eu subo um pouco mais e depois eu subo um pouco mais. Então eu faço tipo no começo, no meio e no fim, para que tenha bastante leveza, bastante encaixe, tá? Então a texturização eu faço em três sessões, em 3 etapas. Aonde eu comecei e vou levando um pouquinho mais e um pouquinho mais. E vou olhando. Não existe uma regra, né? Tipo, texturizou no início, no meio e no fim, tá bom. Às vezes não fica bom, né? Às vezes precisa texturizar mais. Às vezes a tesoura não tá cortando o cabelo o suficiente. Às vezes, enfim. Mas aí a gente observa e se tiver legal, a gente segue, vai dando sequência na nossa texturização, tá? Então eu trabalho com ângulos diferentes na texturização. Vamos para a parte final então, pessoal. Vou tentar acelerar para vocês, para tirarem o máximo de proveito e entenderem
que quem manda no cabelo da cliente é ela. Então, lateral, que é a parte que o cliente mais valoriza, né? Parte da frente, a parte que a cliente mais valoriza, tem que ser respeitada por ela. Se você tirar o cabelo da orelha e ela não queria, perdeu o corte. A nuca baixa pode estar linda e maravilhosa, a nuca alta pode estar linda e maravilhosa, mas das laterais a cliente não gostou, acabou o corte. Então, conversar nessa hora, na parte da frente especialmente, é fundamental, ok? Vamos para o vídeo então aí, anotem o que tiver que anotar. Nessa parte do vídeo, que eu estou cortando a lateral direita, a parietal direita, eu defino com a cliente antes se ela quer que a orelha fique coberta ou encoberta. E daí eu começo a realizar o meu corte. Eu estou utilizando a mecha guia da nuca alta ao lado da orelha como base. Então essa é a minha mecha guia. No mesmo ângulo que eu cortei a nuca alta, é o mesmo ângulo que eu vou cortar as parietais, no ângulo de 45 graus. Após eu realizar o corte a 45, faço a mesma coisa. Confiro e depois texturizo. Mostro para a cliente se o comprimento está bom, se ela quer cortar mais. Se ela não quiser cortar mais, eu passo para a lateral esquerda e faço a mesma coisa. Uso a mecha guia atrás da orelha, da nuca alta, mesmo ângulo, mesma linha de corte vertical. Depois eu confiro, depois eu texturizo e tento deixar as costeletas do mesmo tamanho, lado direito e lado esquerdo. Muito bem, pessoal, encerrando aí essa parte, né? Fácil, fácil, mole, mole, né? O que vocês viram que foi feito na lateral? O que vocês entenderam que foi feito na lateral? O que nós fizemos na lateral? Vamos lá. Qual foi o ângulo que eu utilizei? Qual foi a mecha guia que eu utilizei? O que vocês entenderam? Você cortou 45 graus também na vertical. Exato. E qual foi minha mecha guia, Val? O que eu usei como mecha guia? A sua mecha, não preste atenção. Quem conseguiu entender qual foi minha mecha guia? Quem conseguiu ver? É isso aí, Mi. Isso aí, Michele. Minha mecha guia foi a mecha da nuca alta atrás da orelha. Peguei aquela mechinha guia atrás da orelha, no mesmo ângulo, 45, né, que você falou, e fui cortando as laterais. Depois fiz um acabamento. Geralmente eu faço um acabamento, mas eu pergunto para o cliente se eu posso fazer o acabamento nas laterais, para quando ela pentear ficar bem arrumadinho o cabelo. Se ela falar que não, eu deixo o cabelo comprido. Se ela falar que pode, eu faço o acabamento. Se ela quer costeleta fina, normal, daí eu defino. Se a costeleta estiver boa para ela de um lado, eu vou lá para o outro lado e faço a mesma coisa. Então, cortei no ângulo de 45 graus, como vocês viram. Usei a mecha guia da nuca alta. Trabalhei na vertical. Depois conferi na horizontal e depois texturizei. Fiz a mesma coisa que eu fiz nuca baixa e nuca alta para não complicar a vida de vocês nesse vídeo. Beleza? Para encerrar aí, para terminar esse corte, só falta fazer o vértex. Eu acho que dá para mostrar para vocês o vértex em 3 minutinhos. Vamos ver aí. Nessa parte do vídeo, eu vou mostrar como definir o vértex, a parte superior da cabeça, uma das partes mais importantes do corte feminino curto, o vértex. Então, o que eu faço? A primeira coisa que eu faço nessa parte é dividir 1 ou 2 dedos da parte da frente e definir com a cliente qual o comprimento que ela quer. Ela que vai me dizer qual o comprimento do cabelo que ela quer, a parte maior do cabelo dela, a parte da frente. E ela me diz aonde ela quer cortar. Se ela vai jogar só para um lado, se ela vai jogar para os 2 lados, se eu corto no meio, se eu corto de lado, ela me informa e aí eu faço o corte do tamanho que ela quer. Normalmente, nessa parte, o cliente pede, por exemplo, para eu cortar na altura da sobrancelha e eu corto abaixo. Então eu corto geralmente
maior do que o cliente pede, porque o cabelo quando seca, ele diminui de tamanho, então eu corto maior, geralmente eu corto maior um pouquinho do que o cliente quer. Depois que seca, se o cliente não estiver satisfeito, eu corto mais um pouco sem problema algum. Agora eu estou dividindo o cabelo ao meio, já defini com a cliente o comprimento, que é a parte mais importante, e aí eu divido o vértex ao meio. Dividir ao meio, vou usar o meu pente como uma régua, para pegar a mecha guia da nuca alta com a mecha guia que a cliente definiu. Uso o meu pente como uma régua e defino, me baseando na mecha guia que a cliente definiu e a mecha guia da minha nuca alta. E aí eu consigo realizar o corte na lateral direita. No ângulo que tiver que cortar, né? Geralmente eu crio a base a 0 grau ou com pouco grau, botando meu pente na cabeça. Depois eu vou dar a leveza. Faço de um lado e depois vou para o outro lado e faço a mesma coisa. Utilizo a mecha guia e corto com o meu pente como se fosse uma régua. E aí eu tenho as duas laterais do cabelo da minha cliente do mesmo tamanho. Depois disso, só preciso dar leveza para que o cabelo da minha cliente tenha mais movimento quando ela jogar para o lado direito ou quando ela jogar para o lado esquerdo. Porque geralmente é assim que a cliente vai utilizar, né? Raras as vezes que ela vai dividir o cabelo no meio. Mas mesmo se dividir no meio, o cabelo vai ter leveza, ok? Então depois que eu corto o lado direito, depois que eu corto o lado esquerdo, eu faço então uma leveza, pegando o cabelo no vértex e elevando ele para igualar as duas pontas. O que está no meio, eu corto. Igualo a lateral direita, a lateral esquerda. O que está no meio, eu corto. Então, igualo os dois lados. Igualo os dois lados. O que estiver no meio, eu corto para que ele fique leve para o lado direito e para o lado esquerdo. Após realizar o corte, eu faço a mesma coisa que eu fiz em todo o cabelo. Faço uma breve conferência e texturizo o cabelo. E aí eu consigo finalizar o meu corte. O resto é acabamento, né? Escovação, uma pomada, um pente largo para finalizar o cabelo. E é isso, né? Então não é tão complicado realizarmos cortes curtos quando nós temos a técnica e ficamos atentos a cada detalhe do corte que nós estamos realizando. Muito bem, pessoal. Aí está o corte, né? O final é só uma maquiagemzinha, uma escova. O corte foi feito. O vértex é a parte mais importante. Vocês conseguiram entender o que foi feito no vértex? Então eu tento trabalhar o vértex da maneira mais simples para que vocês possam entender. Fazendo uma divisão no meio, definindo primeiro o comprimento com a cliente. Primeiro eu defini o comprimento, pegando um dedinho de cabelo só. Ela que me disse quanto ela queria cortar. E assim, ela me diz na altura, por exemplo, da sobrancelha, e o que eu faço? Corto abaixo um pouquinho. O cabelo fica, quando ele seca, ele diminui de tamanho, né? Então eu corto um pouquinho maior. E com base na mecha guia que ela definiu comigo, eu peguei a mecha guia da nuca alta e criei uma linha. Usei meu pente para criar uma linha, de acordo com o comprimento. Se ela quisesse o comprimento da frente no queixo, eu teria uma diagonal, né? Depende de como ela queria o comprimento. Depois que eu cortei um lado, cortei o outro, levei o cabelo para cima para poder tirar as pontas, para dar mais leveza. Depois texturizei e acabou o corte dela. Simples assim, né? Tudo é questão da gente ficar atento aos detalhes, ok? Atento aos detalhes. Meninas, é isso. 9h05. Espero que vocês tenham tirado proveito desse vídeo, detalhe por detalhe. E qualquer dúvida que vocês tenham, podem perguntar no Telegram. Podem perguntar lá que eu vou estar mandando outros vídeos para vocês entenderem outros passos. E semana que vem já está terminando o nosso curso, né? Semana que vem terminam nossas aulas. Espero que realmente que essas 3 aulas e na próxima aula vocês tenham conseguido levar para vocês alguma coisa a mais, né? Que essas aulas online tenha agregado alguma coisa, tenha agregado algo mais ao que vocês já sabiam. E que as próximas aulas que a gente vai ter de outros temas, de cortes Chanel, long bob, cortes em camadas, etc., que vocês também tirem bastante proveito. Todos os outros cursos que nós formos realizar, de outros tipos de cortes, nós vamos falar os mesmos pilares, tá? Então vocês já vão estar com essa informação na cabeça. Precisa de pilar número 1, pilar número 2, 3 e 4.
ângulo, linha, mesma coisa. Só vamos dar alguns detalhes, dar algumas dicas para esses cortes. Cortes long bob, Chanel, camadas, etc. Ok, pessoal? Lenira quer falar alguma coisa? Lenira, por enquanto não consegui ainda fazer aquela paradinha de leitura labial. Mas se tu abrir aí pra gente, a gente escuta. Oi. Eu quero avisar as meninas que dia 9 e 10 de julho tem o curso VIP. Quem quiser participar, me chama para a gente poder fazer o esqueminha do pagamento. Beleza. E aí, galera, é isso. Ó, qualquer dúvida que vocês tiverem, fala com a Lenira. Então, assim, esse curso VIP ele foi criado para aquele colega que quer botar a mão na massa já tendo essas informações. Porque você pagar um curso para no curso, na aula, ouvir tudo isso que a gente ouviu nas 3 aulas, você acaba perdendo alguma coisa. Então, se vocês já pegaram alguma coisa dessas informações, lá no curso VIP é prática. Tipo, vamos cortar essa nuca a 45 graus na vertical, pronto, aí você vai lá e executa. Aí você ganha confiança, você ganha firmeza e já pode realizar os cortes das suas clientes. Então, a ideia é que isso crie algo mais. É uma turma pequena, 6 pessoas é o que a gente está buscando, 10 talvez. 6 a 8. No máximo 10. Porque a gente quer dar uma atenção exclusiva a cada uma, né? Então a gente não vai fazer um evento para 20, 30 pessoas. É um curso VIP. Vão ser 2 dias de informações. E aí não é só cortes curtos, tá? Vamos começar com cortes longos, cortes em camadas, long bob de bico, long bob sem bico, vamos trabalhar em diagonal, vamos trabalhar com Chanel e curto. 2 dias, joga o celular fora e foquem só no curso. 2 dias para vocês absorverem bastante conhecimento. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês, pelos comentários de vocês aí nas aulas, ajuda bastante, né? A todos nós a compartilhar informações e espero ver alguns de vocês aí no curso VIP com a Lenira. Um abraço para todo mundo. Todo mundo responda os outros exercícios. Isso aí. É isso aí. Um abraço para todo mundo, boa noite, fique com Deus, hein? Boa noite. Deus abençoe. Boa noite para todos.